Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu estava super ansiosa para fazer esse vídeo para vocês. É um assunto super especial. Eu acho que vai ser muito importante, né? Para o canal, vocês me conhecerem um pouquinho mais, conhecerem um pouco da minha história, da minha chegada aqui em São Paulo, os desafios que eu tive que enfrentar ainda muito jovem, os desafios da minha família. E é isso. Vamos lá comigo conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha história? Como eu compartilhei aqui com vocês no primeiro vídeo do canal, contando o porquê eu queria ter um canal no YouTube, eu comentei que eu cheguei aqui muito pequenininha, né? Eu tinha quase 6 anos, de 5 para 6 anos. E quando eu cheguei, eu me assustei bastante, porque é totalmente diferente do lugar onde eu estava, onde eu vivia. E foi um momento muito difícil, porque eu tinha me separado de toda a rede de apoio, né, que eram os meus avós, meus tios, sem contar que os meus irmãos também ficaram lá. A minha mãe, ela tinha uma padaria, na verdade, os meus pais, né, e aí, com o divórcio deles, com a separação deles, a minha mãe, ela não conseguiu sozinha administrar, né, levar em diante essa padaria. Isso acarretou diversas dívidas, questões com funcionários e entre outras coisas. Ela teve algumas situações de saúde e ela se viu meio que obrigada a vir embora para São Paulo para se cuidar, se tratar. Ela nunca tinha vindo aqui, não conhecia praticamente ninguém, né? O que ajudou a minha mãe estar aqui foi uma prima dela que nunca tinha ido na Bahia e foi visitar e a conheceu e a convidou e a apoiou a estar vindo para cá. Então a minha mãe veio primeiro, eu fiquei lá com os meus irmãos. Antes de falar meus irmãos, né, eu vou contar pra vocês. Eu tenho 5 irmãos. 3 são da minha mãe com o meu pai. Não, eu errei. 3 filhos da minha mãe e do meu pai, né, que é eu. Só que só tenho 2 irmãos da parte da minha mãe e do meu pai. E aí eu tenho mais 3 irmãos, que é do meu pai com outras famílias, né, com outras mulheres. Isso? É que é tanta coisa, entendeu? É tanto rolo de irmão, que enfim, aí eu tenho esses meus 2 irmãos, que foi com quem eu me criei, né, com quem eu cresci, que é o Ivanildo e o Irdalan. Então eu fiquei com a minha avó materna durante 6 meses. E assim, foram os piores 6 meses da minha vida. Não porque eu tava com a minha avó, não foi isso, mas foi porque eu fiquei sem a minha mãe. E antigamente os pais, eles não tinham o preparo, eles não tinham a informação de hoje, que é aconselhado você dialogar com seu filho ainda criança, explicar. Então, simplesmente foi assim. Eu tava com a minha mãe, um dia na casa da minha tia Gedalva, que é a irmã dela mais velha, estávamos assistindo televisão, e de repente minha mãe falou, vou no banheiro, já volto. Passou vários minutos, muitos minutos, e minha mãe não apareceu. E aí eu saí procurando minha mãe, fui no banheiro, fui no quintal e nada da minha mãe. Minha tia tava varrendo o terreiro, sabe? E aí eu falei, tia, cadê a minha mãe? E aí ela olhou pra mim e já encheu o olho de lágrima. E ela não sabia falar, sabe como falar. Aí ela falou, vai lá na sua avó, acho que ela tá lá na sua avó. E aí eu saí correndo, a minha avó, ela tem um sítio significativamente grande, que ela dividiu, assim, alguns espaços, assim, de lotes pros filhos, netos. Então tem um corredorzinho entre esse sítio, que me leva até a casa da minha avó. E aí eu saí correndo até chegar lá, eufórica, chamando pela minha mãe. Mãe! E aí, quando cheguei lá, ela não tava. Perguntei pra minha avó, onde tá minha mãe?
E aí ela falou, sua mãe foi embora pra São Paulo. Porque minha avó é assim, né? Toda diretona. E aí eu comecei a chorar, que ela me abandonou. E falei, ela não gosta de mim. E esses 6 meses eu fiquei com isso, sabe? Como não teve aquele diálogo, eu fiquei com aquele sentimento de que realmente a minha mãe não gostava de mim. Tinha outras pessoas que falavam, nossa, sua mãe, se ela gostasse mesmo de você, ela não teria te deixado aqui, uma filha mulher. E eu fiquei com esse sentimento negativo sobre a minha mãe. Então, pra mim, foi horrível. Eu sem a minha casa, eu estudava numa escola particular. De repente, eu não estudo mais. Eu não tinha mais brinquedo, não tinha mais roupa. Enfim, não tinha mais nada. Só o carinho da família, o amor, que era o suficiente. Mas para uma criança, eu não entendia isso. E separada dos meus irmãos. Meu irmão mais velho ficou na nossa casa, né, a casa da minha mãe, e meu irmão estava com a família do meu pai. Então, esses 6 meses que eu fiquei longe da minha mãe, ela às vezes me mandava algum presentinho, alguma lembrancinha que ela comprava daqui, e eu lembro que a minha avó falava assim, tá vendo como a sua mãe gosta de você, ela nunca esquece de você, mas pra mim não era suficiente, eu queria a minha mãe pertinho de mim. E depois desse período de tempo, a minha mãe conseguiu um dinheiro com a patroa dela, aqui em São Paulo, e mandou me buscar. Depois desse período aí de 6 meses, a minha mãe mandou meu irmão mais velho me trazer, né? Viemos pra cá, depois ele buscou o meu irmão do meio, e eu vou compartilhar pra vocês aqui o que aconteceu nesse período que eu vim com o meu irmão, depois ele voltou, tá? Então, quando eu cheguei aqui, já estava sendo super difícil sair da minha cidade, deixar os meus avós, toda a rede de apoio, né, e vir para um lugar estranho. Fora o sentimento negativo que eu estava sentindo de abandono, de rejeição, porque não teve o diálogo. Então, quando eu cheguei aqui, com todos esses sentimentos, eu tava assim, eu me tornei uma criança muito diferente da que eu era uma criança feliz, espontânea, carinhosa, e eu queria de alguma forma expressar pra minha mãe tudo aquilo de ruim que eu tava sentindo, sabe? Então eu era malcriada, eu era respondona, eu queria falar, eu não gosto de você, mas não era que eu não gostava, mas era porque eu tava realmente expressando o que eu tava sentindo, ponto, gente. Psicólogos vão me entender. Enfim. Ok, aí cheguei aqui com todos esses sentimentos, mal criadíssimas, com raiva. Chego num apartamento super pequenininho, na região do Parque das Árvores. Não tem porta de saída. Uma casa sem porta de saída, sem varanda, sem quintal. Como assim? Onde eu vim parar? Isso foi revoltante. Eu saí abrindo todas as portas. Foi uma reação muito louca mesmo. Abri a primeira portinha, né, de entrada, minha mãe abriu. Eu entrei, eu saí procurando mesmo a porta de saída, porque lá na Bahia, né, lá em todas as casas tem uma porta dos fundos. E as pessoas têm super o hábito, né, de entrar mais pelo fundo da casa do que pela porta principal, que é a da frente. E aí eu falei, mãe, onde você veio me colocar? Olha o que você tá fazendo comigo. Uma casa sem nada. Não é normal uma casa assim? Então, esse foi meu primeiro estranhamento aqui. Outro estranhamento é porque lá na Bahia, eu era uma criança super livre, né? Minha avó tinha sítio, eu conhecia todo mundo. Então, eu tinha liberdade de andar na rua, assim, entre a vizinhança, ir na casa dos meus vizinhos, passar o dia brincando embaixo de um pé de árvore. Minha casinha era embaixo de um pé de siriguela. E aqui eu tinha que ficar o dia inteiro assistindo televisão, porque minha mãe tinha que trabalhar e não tinha tempo. E
essa era a nossa rotina, passar o dia inteiro assistindo televisão. A minha, né? A minha mãe trabalhava, eu só chegava de noite lá e às vezes me levava num quartinho, que tinha um quartinho, o quartinho da empregada. E aí a minha mãe levava lá o meu café da manhã, o meu almoço, e depois à noite ela vinha e a gente ficava juntos. Como eu já tinha 6 anos, eu tinha que estudar. Então, me colocaram numa escola da região e essa escola, mesmo sendo uma escola pública, eu estava na região do Sabará. E como eu falei para vocês no segundo vídeo, aqui em São Paulo, as pessoas, a classe social é dividida por bairros, né? Então, a região do Sabará é uma região que tem pessoas com mais condições de vida, uma classe média alta, pessoas que estão mais, sim, bem localizadas, né? E então, a escola, mesmo sendo pública, ela tinha crianças, né? Ela tinha crianças com pais com mais condições. Eu me sentia, assim, pintinho fora d'água. Porque, além de ter uma dimensão de muita criança, parecia que eu ia enlouquecer com aquele monte de criança vindo de uma cidade super pequenininha. Ai, gente, só retomando, eu falei pintinho fora d'água, mas é peixinho fora d'água. É a emoção, entendeu? Então tá. Então eu me senti um peixinho fora d'água, com aquele monte de criança, muita criança, era muita gente. As escolas daqui tem muita gente, assim, então imagina, parecia um formigueirinho, assim, com um monte de criança entrando no portão, e foi me batendo aquele desespero, sabe? E as crianças com aquelas mochilas maravilhosas de rodinha, com aquela lancheira. Eu tinha tudo isso na minha cidade, na minha escola. E aí, na sala de aula, as crianças abriam aquele estojo. Não tô exagerando, gente, é literalmente isso. Abria aquele estojo parecendo fichário, com aquele monte de canetinhas coloridas, lápis, variedades. E eu não tinha nada disso. Nada disso mesmo. Porque minha mãe tinha acabado de chegar em São Paulo. Ela estava construindo uma história, ela estava construindo uma vida aqui. Então, o início de uma construção, né, não é assim fácil. Tipo, cheguei em São Paulo, fiquei rico. Você vai construir, é um processo. E então, eu fiquei muito assim, angustiada. Se fosse algum tempo atrás, eu ia chorar contando essa história. Mas hoje, assim, eu olho pra ela e eu vejo que foi um processo de formação de caráter mesmo. E eu lembro que eu super me frustrei. E aí veio aqueles sentimentos de inferioridade, sabe? E eu passava o dia inteiro, assim, o dia inteiro não, as horas, né? Da aula de cabeça baixa, assim, sabe? Na mesa. Total, não interagia com as crianças, não interagia com a aula, era literalmente assim. Então eu fiquei uma semana lá na escola, até que no último dia da semana, né, na sexta-feira, a professora chamou minha mãe e falou: olha, ainda não é o momento para a Rebeca estudar aqui, ela não está preparada devido a toda a situação dela, né, de processo de mudança e tudo mais. E, ok, foi isso, essa minha experiência com a escola. E fiquei mais alguns meses, né, aí com a minha mãe, sozinha lá, até meu irmão e meus 2 irmãos voltarem. E quando minha mãe foi procurar casa, né, pra morarmos, né, nós 4, nossa, sim, foi outro processo difícil. Porque as casas não eram legais comparado à casa que eu morava e na Bahia, né?
no quesito de espaço, de tudo. E os móveis, eles foram de doações. E aquilo, assim, internamente, foi me causando outros complexos, outros sentimentos. E eu lembro que eu dormia, durante muitos anos foi assim da minha infância, eu dormia, pegava no sono, lembrando da minha casa da Bahia, montando a minha casa na Bahia como se eu morasse lá. E quando tinha assim na escola algum comentário, sabe, de casa, assim, como é a sua casa? Me fala um pouco da sua casa. Eu sempre mentia, sempre falava, minha casa tem uma varandinha na frente. Eu contava a minha casa igual era a minha casa da Bahia, sabe? E outra coisa, por isso que assim, eu acho que é muito importante ter uma sensibilidade sobre as crianças, sabe? Porque cada criança, ela tá vivendo um processo diferente. Então, nenhuma vai ser igual a outra. Cada uma tem a sua história familiar. Hoje eu não sou uma pessoa mentirosa, tá? Deixar isso bem claro pra vocês. Mas, olha só o que eu fazia. Isso primeira, segunda série, eu vinha de casa, vinha pra casa da escola, desculpa, e vinha com algum amigo e tal, e eu sempre fazia o seguinte, eu sempre deixava o meu amigo ir depois, falava, vinha uma casa bonita, sabe, no bairro, assim, falava, já cheguei, tchau. Aí eu falava, vou tocar a campainha aqui pra minha mãe descer, sabe? E aí meu amigo ia, e quando meu amigo já tava bem longe, ou minha amiga bem longe, eu descia pra minha casa de verdade, sabe? Fazia super isso. Eu tinha muito complexo da casa que eu morava. Outra coisa que mexia muito comigo era que a minha mãe lá na Bahia, ela tinha condições de comprar roupas pra mim, sapato, sempre, assim. Ela sempre investia, assim, na gente, sabe? Em mim e nos meus irmãos. Sempre tava bonitinha, arrumadinha, mandava fazer roupa na costureira. Lá tem essa cultura, né? E aqui, como ela tava construindo ainda a vida dela, ela não tinha condições de comprar roupa pra gente. Então as minhas roupas eram doadas. E às vezes, quase sempre, eram roupas de menino. Então eu morria de vergonha, porque às vezes eu ia com roupa de menino, tipo blusa do Cascão, sabe? A blusa do Cascão jogando futebol. Eu lembro que eu tinha um suéter assim, que tinha o Cascão com o pé na bola de futebol. Mas assim, eu morria muito de vergonha disso. E entre outras coisas, sabe? Que mexeram muito comigo com a minha chegada aqui. Mas eu tenho certeza que tudo isso era um propósito para que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. Foi uma construção para que eu fosse a Rebeca de hoje. Eu ainda vivo um processo de construção. Depois eu quero fazer um vídeo, sabe? Com os meus irmãos. Quero fazer uma entrevista para eles. Já vou deixar aqui para vocês, que logo mais vai ter um vídeo assim aqui, comentando, né, perguntando para eles. Eu quero saber, eu nunca tive essa conversa com eles. Como foi para eles, qual foi os desafios, né, que eles enfrentaram aqui. Então, para mim, o meu desafio foi nesse período de infância, que foi a fase difícil da minha mãe aqui, para ela se recolocar, né, ela conseguir se estabilizar aqui. Então eu tive uma infância triste em São Paulo por conta disso. Só que aí eu já tive uma adolescência feliz, que foi os frutos, né? Foi a colheita que ela plantou nesse período que eu ainda era criança. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, tá?
Quero muito continuar trazendo outros conteúdos, quero compartilhar muitas outras histórias com vocês, que são histórias assim que eu acho super importantes. E não deixem de deixar seu like, não deixe de comentar, me dar sugestões e de compartilhar com outros amigos, outras pessoas que moram aqui em São Paulo, nordestinas, ou pessoas nordestinas que pensam em vir para São Paulo. E, por favor, se inscrevam no canal também, super vai me ajudar, vai me motivar a continuar fazendo outros vídeos para vocês. Um beijo e até a próxima!